Estamos recebendo aqui o secretário de Saúde da cidade de Santos, o secretário Fábio Lopes, advogado, nascido em Santos, mestrando em Direito de Saúde, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo. Desde 2005 exerceu diversas funções públicas de direção, foi diretor regional do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual, o IAMBESP, órgão do governo do estado, atuou como secretário municipal nas prefeituras de São Vicente e de São Sebastião, além de chefe de departamento na Prefeitura de Santos. Também exerceu o cargo de chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP. Aí você fala, Douglas, por que você passaram esse currículo do secretário de Saúde? Porque ele assumiu agora a pasta, dia 1º, eu já o conheço há um bom tempo, é uma figura que eu tenho um respeito muito grande, e havia necessidade de fazer essa pré-apresentação para que o próprio Fábio Lopes possa se apresentar à população de Santos, em especial aos amigos da CBN. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Douglas, bom dia aos ouvintes da CBN, uma grande satisfação poder participar do programa, falar com todos os santistas, com a sua audiência, e eu quero render também minhas homenagens a você, é uma pessoa que eu também admiro. Obrigado. Não só a sua trajetória como jornalista, mas sua trajetória pública também, que é marcante. Obrigado, Fábio. E o Fábio veio acompanhado do seu assessor, que é natural, que é o Luigi de Vaio, que eu tenho um carinho muito grande, não só pelo Luigi, mas pelo irmão dele, o Henrico, o doutor Henrico de Vaio, e são entre amigos, né? E por que eu provoco esse tema? Porque eu vou ter, com todo respeito, uma certa liberdade em avançar de temas importantes. Por exemplo, secretário, o senhor já assumiu pegando essa virose, essa grande movimentação nos prontos-socorros, que aí está afetando várias cidades aqui na Baixada, não é diferente em Santos. Como que está sendo esse desafio? Porque eu sei que ele ainda não acabou. Acho que o gestor público ele já tem que estar preparado para o momento que ele assume a administração. Então, todos os prefeitos, o governador, o presidente da República, eles assumem no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, nós temos férias escolares, nós temos as chuvas de verão, nós temos uma série de situações que já são desafiadoras para esse momento de transição. Aqui em Santos não se trata especificamente de uma transição, é um governo de continuidade, o prefeito Rogério Santos foi reeleito, aprovado aí pelos santistas. Então nós assumimos a secretaria, recebemos esse convite com bastante alegria para assumir a secretaria, implementar alguns mecanismos de gestão, aprimorar os serviços e dar continuidade. É sempre importante destacar tudo aquilo que já foi feito, acho que Santos avançou bastante nos últimos anos na área da saúde e é importante ressaltar que nós vamos dar continuidade àquilo que vem sendo desenvolvido. Especificamente em relação à saúde, né, essa situação que nós enfrentamos aí do norovírus, a virose que acometeu aí muitas pessoas na cidade de Santos, especialmente nas cidades vizinhas, né? Acho que Guarujá e Praia Grande tiveram aí um número de casos bastante elevados, mas nós estamos preparados. Primeiro, para os turistas que visitam a cidade. Santos Sim. faz hoje o 2º maior Réveillon do Brasil. Então é natural que todo o sistema de serviço público esteja preparado para isso, e não foi diferente com a saúde. Nós temos 3 unidades de pronto atendimento, funcionando 24 horas por dia, distribuídas de uma forma geográfica na cidade, uma na Zona Leste, uma na Central, E na ali Zona Oeste? na Joaquim Távora, e a outra na Zona Noroeste, ou na Juvino de Melo. Então, estas unidades conseguiram suportar esse atendimento. É claro que houve um aumento no atendimento e houve também um aumento nos casos de pessoas que apresentaram sintomas específicos de diarreia, vômitos e alguns associados com febre. Então, a nossa equipe conseguiu dar esse suporte e nós tomamos todas as medidas preventivas também, no sentido de divulgar nas redes sociais da prefeitura, contar com o apoio que foi fundamental da imprensa na divulgação da necessidade da gente reforçar uma boa alimentação, reforçar a higiene nos alimentos, especialmente nos alimentos crus, lavar as mãos, evitar ambientes com aglomeração de pessoas. Então, nós conseguimos, através dessas ações, superar esse momento. Acho que a fase mais aguda já passou, para que nós pudéssemos aí buscar e implementar agora, nesse momento, os desafios que a gente tem para a gestão mesmo. Agora, secretário, parece que teve uma reunião, então acho que uns 10 dias atrás, ou uma semana, acho que uns 10 dias, com os secretários de saúde da região e um representante, acho que do governo do estado, através da DRS4, justamente para poder ter ações em conjuntos para tentar minimizar o grande número de pessoas que pegaram essa virose e depois de alguns exames chegaram
conclusão que o causador de tudo isso foi o norovirus. O que mudou dessa reunião para cá? Ou seja, existe hoje uma diminuição desses casos? O senhor poderia, lógico, o senhor vai falar por Santos, né? Tranquilizar a população e os turistas, porque o verão não acabou ainda. Sem dúvida, desde o início, na nossa gestão, a palavra foi de tranquilidade. Existe um vírus que precisa ser enfrentado e nós precisamos de ações conjuntas, tanto do poder público, com o pronto atendimento, mas também com o cidadão, com as medidas preventivas, mas em momento algum esse avanço do vírus na região trouxe qualquer implicação para a cidade. Então a gente procurou reportar ao máximo os órgãos de imprensa, divulgar, para que a gente não tivesse um prejuízo na temporada de verão. Então, é uma situação atípica, mas nós precisamos enfrentá-la e precisamos dar condição para o turista visitar a cidade, combater essa desinformação. Então, em nenhum momento a prefeitura deixou de notificar os casos, por exemplo, todos os casos de pessoas com esses sintomas, e nós sabemos nessa época, Douglas, que existem pessoas que deixam de se alimentar corretamente, abusam no consumo de alimentos, no consumo de bebida alcoólica, e elas passam mal e procuram uma unidade de pronto atendimento. Estes casos também foram notificados ali como pessoas com esses sintomas que eu pontuei. Então, ou seja, nós precisamos separar as coisas, nós precisamos entender que houve sim essa situação para ser enfrentada, mas nós conseguimos superar isso. A cidade de Santos, Douglas, e falou-se muito sobre água, né, saneamento e tudo mais, o município de Santos tem mais de 99% de saneamento básico. Isso se divulgou muito em São Paulo, teve uma imagem, salvo engano, na Folha de São Paulo, que falou sobre a situação do saneamento na Baixada. Esgoto que estava correndo na faixa de areia. Já teve uma situação em Guarujá, teve outra em Itanhaém. O próprio governador ontem fez uma fala muito importante no sentido de dizer que a Baixada tem problemas em relação ao saneamento. Agora, é importante destacar que Santos tem mais de 99% de saneamento básico. Então é um índice elevado e, aliado a esses índices, com a transparência dos casos que nós notificamos, eu entendo que é uma situação de conforto para o turista que pretende visitar a cidade. É importante, a Santos é uma cidade turística, portuária, mas turística, é importante a gente trazer essa mensagem de tranquilidade, a gente procurou trazer isso. Em relação à reunião que você comentou na DRS, ela foi importante para poder alinhar o discurso dos secretários e tratar os casos de cada cidade num ambiente coletivo. Então, aquilo que afeta São Vicente, afeta Santos. Aquilo que afeta o Guarujá, afeta Santos. Aquilo que afeta Praia Grande, nós vivemos uma região metropolitana. Eu sei que é um discurso que a gente fica aí, está 20 anos falando da região metropolitana, mas é fato. Além de ser lei, nós vivemos em 9 municípios, geograficamente próximos. Daqui a Peruíbe ou daqui a Bertioga, que são os extremos, a gente está a 1 hora. Então, ou seja, nós precisamos entender que o que acontece na cidade vizinha é problema nosso também, ele acaba impactando. Santos, é claro, tem um sistema de saúde consolidado e acaba tendo reflexos aqui no nosso sistema diante dessas situações, mas a reunião ali na DRS, como a representante da Vigilância do Estado, foi para poder uniformizar as ações, a gente conseguir estabelecer uma diretriz de trabalho para poder fazer o enfrentamento do vírus. Então foi uma reunião positiva, trazendo aí já no primeiro momento, com novos secretários de saúde, um destaque para a União para enfrentar a situação. Perfeito, é bom a gente essa análise e essa explicação. Eu sempre digo, secretário Fábio Lopes, que quando a gente entrevista um secretário, na realidade é uma prestação de contas. Eu me lembro, faz muito tempo que saiu uma pesquisa, acho que foi na época do prefeito Papa, e fizeram uma pesquisa a respeito do atendimento de saúde e tudo mais, e saiu um índice não tão agradável. E aí questionaram dos munícipes em Santos, né? Falaram, o que você acha da saúde? A saúde não é boa, está sempre problema, um monte de gente para atender. Você já foi atendido? Não, eu tenho um plano de saúde. É porque eu ouvi falar que não presta e tudo mais. Então, aonde que eu quero chegar? Às vezes as pessoas, elas promovem, fazem uma crítica, e é óbvio que o sistema às vezes não é 100% e não existe, mas ela nunca usou, nunca se utilizou. E o secretário falou algo que eu julgo importante, que merece uma análise, ou seja, independente dessa virose que está acometendo algumas das cidades da Baixada, houve um controle das secretarias de saúde no intuito de
fazer os exames, de dar o esclarecimento, de ter uma atenção, e a informação que eu tenho, eu quero que o senhor confirme ou não, já está até sendo observada uma diminuição da procura dessas pessoas nos postos de saúde, já mediante uma certa desaceleração desses casos. Procede? Procede, Douglas, e é importante ressaltar que essa diminuição ela se dá não só pelos turistas que estão deixando a cidade, agora com a proximidade do final do mês, as pessoas procuram a cidade no final de dezembro, início de janeiro, e habitualmente agora na segunda quinzena começam a retornar para suas cidades. Mas não é só isso que tem proporcionado essa diminuição nas notificações. Nós temos acompanhado também os que eu recebo diariamente, a origem das pessoas que são notificadas com esses sintomas. Perfeito. Então, se tem o munícipe de São Caetano, o munícipe de Ourinhos, como nós tivemos, se tem o munícipe de São Vicente, então eu faço esse acompanhamento. E nós tivemos nos munícipes de Santos uma diminuição nesses casos. Então, é possível afirmar que, do ponto de vista numérico, existe sim uma tendência disso diminuir e da virose efetivamente passagem de superar esse momento. Nós estamos conversando com o secretário Fábio Lopes, secretário de Saúde de Santos. O senhor queria complementar, secretário? Eu queria só Por favor. pegar um gancho em relação a uma fala sua sobre a cobrança na saúde, né? Isso é antigo, mas a gente sempre ouve, acaba sendo Exatamente. recorrente. E isso permanecerá. Primeiro, porque a gente trabalha com um sistema universal de acesso à saúde. Ao contrário de outros países, ao contrário de outros modelos que a gente tem no mundo, nós temos no Brasil um sistema universal. Então, ou seja, eu, você, o Luigi que está aqui, todos nós podemos acessar o SUS. É um atendimento universal. Quanto mais você avança em relação a esse atendimento, você tem aí pessoas, usuários, migrando do seu plano de saúde para o Sistema Único de Saúde. Seja por questões econômicas, a pessoa não consegue mais pagar o plano de saúde, seja por questões de emprego, a pessoa está trabalhando, tem um plano de saúde ali no pacote da verba salarial, e ela perdeu o emprego, ela vai acessar esse sistema. Então, o sistema vem sendo também sobrecarregado. Mas quanto mais você melhorar, isso vai avançar. Eu tenho um caso bem próximo a mim, de uma pessoa que faz um tratamento num hospital conceituado em São Paulo, ela faz um tratamento específico de câncer e busca esse tratamento em São Paulo fazendo uso do seu plano de saúde. Mas ela faz a consulta ali com o seu geriatra usando o Sistema Único de Saúde, porque ela se sente bem, é um médico que acompanha há bastante tempo, naquele caso específico ela buscou o plano. Isso é muito comum ainda. Essa semana tomei ciência também de uma pessoa que nos procurou pedindo auxílio para deixar a internação, a vaga SUS, e partir para sua vaga no plano de saúde, porque no momento de buscar o pronto atendimento, e não foi porque ela estava mais próxima de uma UPA, foi porque ela não quis passar pelo pronto atendimento do seu plano, ela preferiu fazer o pronto atendimento ali na UPA Central, porque tem uma boa referência. Então, são desafios que o sistema de saúde sempre vai enfrentar. Então, eu acho que a cobrança ela é importante, a cobrança faz com que o gestor público tenha visão. Ontem eu participei de uma reunião da executiva do Conselho Municipal de Saúde, e nessa reunião eu pude ali ter contato com as principais demandas que eles têm hoje. Eles estão diretamente ligados com os usuários, com os pacientes, então é fundamental a gente estabelecer esse diálogo. E a cobrança ela é natural, e a gente vai trabalhar cada vez mais para aprimorar o serviço. Secretário, isso é um exemplo é um relato que já aconteceu algumas vezes, e eu quero até que o senhor, como secretário, possa explicar melhor para essas pessoas. O que acontece? E nós, como comunicadores, jornalistas, a gente tem assim, uma proximidade muito grande com as pessoas. E você acaba até, pelo tempo que você está nos veículos de comunicação, as pessoas te conhecem. Já aconteceu algumas vezes, a pessoa chega e diz, pô, Douglas, tudo bem? Pô, você conhece um monte de gente? Pô, meu tio está lá internado, precisa ir para Santa Casa. Você não consegue dar um jeito? O que eu faço? E eu vou falar aqui publicamente, quero que o senhor explique se eu estou agindo certo ou não. Eu falei assim, olha, em primeiro lugar, não tem como falar, não tem como ligar para a Santa Casa. Você tem que primeiro procurar um médico de plantão, um médico responsável, ver se ele fez um encaminhamento, e se ele fez esse encaminhamento, a gente tem que aguardar, porque tem uma central de regulação, e essa central que vai ver a prioridade que vai ter com relação à idade dele, ou o tipo de atendimento, né? E enquanto isso, ele está tendo atendimento lá, vamos supor, na UPA, onde ele está.
Ah, então tá bom. Eu sei que muitas vezes a pessoa não gosta quando você esclarece, mas é esse o trâmite, né? O rito, para deixar bem claro. E as pessoas, às vezes, elas, por não conseguirem o imediatismo no atendimento, elas acabam criticando, elas acabam não falando bem de algo que é obrigado, tem um regramento. Senão vira bagunça, secretário. É mais ou menos isso? Exatamente, essa é a linha, existe um sistema de regulação, Que é o que cross. é o CROSS é o estadual, a Sim. prefeitura tem um sistema próprio de Tá, tá. regulação para as vagas da prefeitura de Santos. Então Santos tem as 3 unidades de pronto atendimento e Santos tem vaga SUS em hospitais, seja o complexo do Hospital dos Estivadores, a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa. Então existem vagas ali, leitos de enfermaria e de UTI, que são custeados pela Prefeitura de Santos e, por óbvio, são regulados por um sistema da Secretaria de Saúde. Um sistema bastante sério, servidores ali comprometidos para poder proporcionar a vaga para aqueles que mais precisam naquele momento específico. O CROSS é uma regulação do Estado. Então, por exemplo, o Estado também tem leitos lá no Complexo dos Estivadores. Então, munícipes de outros lugares podem ser internados no complexo, fruto de uma regulação do Estado, que é uma vaga custeada também pelo Estado. Então, nós temos 2 sistemas de regulação, um específico da Prefeitura e um do Governo do Estado, que atende aí Eu pensei que era um toda a só. região. O CROSS é bastante conhecido por ser do Estado, mas nós temos um departamento, uma estrutura própria na Secretaria de Saúde para fazer essa regulação. E a sua informação para o munícipe é a informação correta. Houve uma necessidade de um pronto atendimento, procure uma UPA. Na UPA ele será classificado e, havendo a necessidade de internação, seja enfermaria ou UTI, ele vai passar por essa regulação para poder ser encaminhado. É porque dá a impressão que às vezes é muito fácil e, lamentavelmente, eu também não vou declinar o nome dele, até por questão de ética, né? Tem um vereador lá em São Vicente que ele coloca no Facebook: ô, fulana de tal, consegui a vaga no hospital para sua tia. Nossa, quando eu vejo, eu falei, nossa, escuta, nenhum político tem essa autonomia para conseguir vaga, isso não é correto. Então, a gente precisa, através dos microfones, por exemplo, da CBN, ao lado do secretário Fábio Lopes, secretário de Saúde de Santos, poder esclarecer para a população aquilo que é correto, né? Porque, lamentavelmente, eu até já comentei aqui na CBN, e se o munícipe de São Vicente não conhece aquele vereador? Então morre. Pô, a pessoa não consegue um atendimento? Então, isso é muito delicado, não se brinca com saúde, secretário. Jamais deve personificar as coisas no Perfeito. serviço público, a gente jamais deve procurar colocar na figura de uma pessoa a esperança de acesso à saúde. O sistema de regulação é um sistema bastante sério, responsável. A gente não escolhe qual vida salvar. A gente impõe ali aquela regulação, um sistema próprio, para poder, com critérios técnicos, com critérios médicos, poder regular. O próprio nome diz, regular a vaga. Qual pessoa precisa efetivamente, neste momento, Perfeito. daquela vaga? Será que essa pessoa a gente não consegue regular de uma outra forma? Será que ela não consegue aguardar e esta pessoa ser atendida por uma necessidade maior, por um risco de vir a óbito? Agora, de qualquer forma, eu lhe asseguro que as vagas da Prefeitura de Santos são reguladas, como falei, com uma equipe bastante experiente, tem um departamento próprio, servidores de carreira, e ninguém fica ali escolhendo a quem salvar. Então, eu asseguro que aqui a regulação é feita com bastante firmeza e critérios para poder proporcionar um acesso às vagas de uma forma correta, devida, verdadeira, justa, que é o que o munícipe espera de nós. Secretário, a gente ouve, eu digo que a gente ouve, às vezes, uma dificuldade em alguns exames aqui na cidade de Santos. E eu digo Santos porque o senhor é secretário, sou de Santos. E eu me lembro muito bem quando o Dória era governador do estado, ele fez o Corujão da Saúde, onde ele comprava de alguns hospitais, principalmente durante a madrugada, né, para que as pessoas pudessem fazer alguns exames. E, segundo informação, houve aí uma diminuição. O senhor chegou agora, dia 1º de janeiro, à frente da Secretaria de Saúde de Santos. O senhor tem ideia ou informação que existam demandas em alguns exames e há possibilidade da Secretaria de Saúde, leia-se Prefeitura de Santos, comprar serviços em alguns laboratórios ou hospitais? Vou te citar um exemplo que nós vamos responder hoje, inclusive vou fazer um spoiler aqui na Opa, CBN. aí O sim. prefeito Rogério Santos,
ele fez uma iniciativa muito positiva para poder aproximar ainda mais. As redes sociais nos aproximaram do cidadão. E o prefeito está promovendo uma caixinha de respostas para as pessoas perguntarem aos secretários as suas demandas nas mais diversas áreas. Então, na semana passada, o secretário Glaucus foi o primeiro estreante. Glaucus Farinello. Glaucus Farinello, e respondeu as perguntas dos munícipes. E fui escolhido nessa semana para responder as perguntas. Então, eu vou responder e o prefeito vai divulgar nas suas redes. Uma das perguntas que me chamou a atenção foi a respeito de uma demora no atendimento de um encaminhamento de acupuntura. Então, a munícipe questionou lá um atendimento, salvo engano, em torno de 6 ou 7 meses, o que nós não podemos aceitar. Eu acho que a saúde tem dificuldades. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos aqui prestar o melhor atendimento do mundo, o que nós vamos trabalhar para Santos continuar sendo uma referência regional e até exportando conhecimento como faz para outras cidades do Brasil. Agora, nós vamos enfrentar desafios, sejam desafios ali sazonais, por questões agudas, como o caso do norovírus, ou por outras questões que podem surgir, como é o caso da dengue, que eu entendi que seria o primeiro desafio na pasta. Santos teve um número importante, o Brasil teve um número importante de casos de dengue no ano passado, e eu estava preparado já, se nós temos feito ações, para divulgar esse combate, especificamente a dengue. Mas eu entendo que nós vamos ter casos pontuais ali de filas e nós vamos trabalhar para combater. Em relação à acupuntura, eu procurei um número, tem mais de 1.000 pessoas buscando esse atendimento. Então, de uma forma não usual, muitos médicos têm encaminhado pessoas para fazer tratamentos paliativos, tratamentos com dores no serviço de acupuntura. Nós não temos um número profissional hoje adequado para poder atender esta demanda que é bastante específica. Veja quantas pessoas talvez te procurem buscando um ultrassom, buscando uma tomografia, um exame qualquer. A acupuntura é uma coisa bastante específica, por isso me chamou. Mas nós vamos sim estabelecer mecanismos administrativos, é uma orientação do prefeito, estabelecer mecanismos administrativos através da contratação para poder encurtar esse tempo. Eu não posso descansar, colocar minha cabeça no travesseiro se eu não estiver fazendo algo para combater uma espera aí de 6 ou 7 meses para um tratamento específico. Interessante, né? Eu não sabia disso aí, não. Cerca de 1.000 pessoas estão aguardando. E engraçado, a acupuntura ela passou a, inclusive, fazer parte até dos planos de saúde, se não me engano, tem muitas pessoas que atendem através de plano de saúde, que era uma medicina alternativa, né? E que agora passou a ser uma medicina de direito, ou seja... Exatamente, como eu lhe falei, por nós estarmos num sistema universal, atendimento a todos, a gente tem muito respeito, e eu reforço aqui esse respeito à área técnica da secretaria, aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, aos dentistas. Então nós vamos sempre respeitar aquilo que eles estão prescrevendo. Quando o prefeito fez o convite para a gente assumir a secretaria, foi para trazer essa experiência de 20 anos de serviço público, na área de gestão, tendo passado aí por órgãos ligados à Secretaria de Saúde, ao sistema de saúde na minha carreira, mas foi para trazer, melhorar e implementar mecanismos de gestão. O atendimento técnico na ponta pertence ao profissional de saúde, e a gente vai avalizar essas recomendações, e uma delas tem sido aí esse aumento no encaminhamento de pessoas para fazerem as sessões de acupuntura. Então a gente precisa dar vazão a esse entendimento médico que o tratamento é importante. E ele é da área da saúde, né? O prefeito Rogério Santos, sim, ele é dentista, né? Aí é uma responsabilidade maior que recai sobre os meus ombros, porque nós temos um prefeito ligado à área da saúde. Eu, como munícipe, se eu tenho um prefeito que é da área da saúde, eu vou esperar que a saúde entregue mais. Então, eu hoje estou responsável pela Secretaria de Saúde. Então, eu sinto essa responsabilidade redobrada de entregar mais para a cidade, até por nós termos essa presença do prefeito aí com uma carreira também na área da saúde. E outra coisa, tem 2 aspectos que às vezes o prefeito, né, fica meio incomodado em falar, mas eu, como jornalista, eu vou falar. Tem condição de comprar, de resolver dentro da lei, porque é um orçamento significativo que nós vamos ter nesse ano, 5,2 bilhões, mas também não podemos esquecer que tem a questão jurídica da possibilidade ou não, porque caso ele faça algo que não seja correto, é ele que vai ter que responder. Então essa responsabilidade é bom, mas fiquei contente em saber que essa discussão está sendo resolvida da melhor maneira possível, até para atender a demanda das pessoas que estejam aguardando aí uma consulta ou, por que não, sessões de acupuntura.
Quando a gente fala de gestão, né, a gente fica, a palavra que é bonita, muitas pessoas usam gestão, gestão, gestão. Gestão é fazer isso. O que nós temos de concreto? Uma pessoa na ponta que precisa de atendimento e que está aguardando aí há alguns meses, o que não é aceitável, o que não é tolerável. Do outro lado, nós precisamos ter responsabilidade com o recurso público. Nós temos legislação, nós temos uma lei de licitações nova, nós temos um universo enorme de legislação que envolve como o gestor pode gastar o dinheiro. Nós precisamos ter um equilíbrio nisso. Nós vamos respeitar a lei sempre será respeitada, até por uma medida protetiva, não só do prefeito, mas minha também, porque eu posso responder pelos meus atos de natureza pessoal, mas também nós precisamos resolver o problema. Não dá para travar e a pessoa fica lá sem o atendimento médico que ela precisa. Então, gestão é isso, é fazer esse equilíbrio entre respeitar a lei, os procedimentos que têm que ser feitos, mas também conseguir chegar na ponta e resolver o problema. O que eu achei interessante, secretária, quando o senhor fala resolver os problemas. E o senhor está tendo a oportunidade de explicar aqui na CBN, e acredito que essa também seja uma prática sua quando o senhor tem que ir num evento, ou de repente no supermercado, ou no restaurante com a sua família, ter que explicar isso para um munícipe. O que falta é explicar e fazer de tudo para resolver os problemas. Isso eu julgo fundamental. Nós temos um desafio grande aí com a atenção primária. Estou falando isso na linha do explicar. Muitas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade ou não conseguem ter um entendimento de como procurar o Sistema Único de Saúde. E o que nós temos de porta aberta, 24 horas por dia, são as UPAs. E a pessoa vai procurar uma UPA quando o caso dela não é um caso de urgência e emergência. Ela acaba assolando o sistema de pronto atendimento e ela não foi buscar o atendimento na base para poder passar por um médico, ser acompanhada por um agente comunitário de saúde. Quando você fala em comunicar, é isso, é o desafio. Nós precisamos não só comunicar com a sociedade como ela deve proceder em relação ao atendimento básico, e nós temos mais de 30 policlínicas espalhadas pela cidade para poder fazer esse atendimento, e estabelecer mecanismos de prevenção à saúde também. Secretário Fábio Lopes continua com a gente, secretário de Saúde de Santos, depois do Repórter CBN. Estamos conversando com o secretário de Saúde de Santos, o secretário Fábio Lopes. Secretário, nós falávamos no bloco anterior a respeito, por exemplo, da demanda de alguns exames, né? E o senhor relatou muito bem que essa é uma das prioridades em atender, e está vendo a forma de minimizar o quanto antes essa procura dos munícipes de Santos, porque o senhor responde por Santos, por ser secretário, mas também tem um contraponto que eu vejo que poucas vezes os nossos secretários são indagados, e eu farei isso. O senhor conta ainda também com um outro problema, que é o absenteísmo. Tem aquela pessoa que de repente está agendada e não vai. E aí isso daí não tem como você reclamar, porque foi feito de tudo para que a pessoa pudesse fazer o exame. E remarcar é uma outra dificuldade, né? É um outro desafio, e aí esse desafio a gente compartilha também com a rede privada. Eu participei na semana passada de um programa com 2 gestores aí de planos de saúde, e eles comentaram sobre a mesma situação. A gente trabalha com uma agenda bastante apertada, não só de consultas, mas de exame. Existe todo um caminho a ser trilhado para poder fazer esse atendimento, e aí eu coloco esse atendimento no guarda-chuva da prevenção, das pessoas buscarem as suas consultas de forma corriqueira, buscarem cumprir a orientação médica, de fazer os seus exames, de retornar depois no médico para poder fazer a avaliação. E seja no público, seja no privado, a gente convive com isso. E isso acaba onerando a máquina pública, porque o médico está lá à disposição. No horário agendado, o médico está lá. Se o médico teve um problema, é nossa responsabilidade colocar outro médico no local. Mas o médico está lá, o exame foi agendado, o ultrassom, a pessoa não compareceu. Aquele horário estava separado para ela, as pessoas estavam ali prontas para atendê-la e o atendimento não foi prestado. Então, o custo foi proporcionado, e a pessoa acabou não dando vazão para esse atendimento, e aí o maior prejuízo. A gente está falando de vida, está falando de saúde, o maior prejuízo é para a própria pessoa, que não conseguiu fazer ali o acompanhamento médico adequado. Secretário, nós temos também praticamente 1/4 da população, até um pouco mais, segundo o IBGE, de idosos aqui na cidade de Santos. E a gente vê que esses idosos estão aí alcançando a longevidade, com qualidade de vida, prática esportiva, ou seja, mas acredito que deva ter uma preocupação da sua pasta também
com relação aos nossos amigos da melhor idade. Isso também, o senhor tem uma preocupação, tem alguma política específica para os nossos idosos? Quando nós falamos quando eu falei sobre a atenção primária, né? Atenção primária é diretamente voltada para eles, né? Para que eles possam se prevenir, para que eles possam buscar o apoio ali das nossas policlínicas e respeitar as orientações. A gente fala muito também na prevenção em relação à prática de atividade física, e nós Perfeito. estamos estabelecendo uma ação integrada com a Secretaria de Esportes para você conseguir linkar. O médico recomenda a prática de atividade física e a pessoa não sabe aonde procurar, não sabe qual serviço procurar. Então a gente precisa ter um alinhamento com a Secretaria Municipal de Esportes para poder receber o munícipe receber essa orientação médica e ele buscar, olha, você vai fazer uma atividade, o munícipe está lá na ponta da praia, passou pela policlínica, ó, você vai fazer uma atividade física no Rebouças, numa ação da Secretaria Municipal de Esportes. Então é fundamental ter esse olhar. Você tocou num ponto importante que é a questão da nossa população, de uma característica de boa parte da população santista. Nós estamos desenvolvendo, é um dos desafios agora para esse início de gestão, uma reformulação no mecanismo de agendamento de consultas da Prefeitura de Santos. Então hoje a gente tem um 0800, que eu acho que é algo importante, não tem custo, o telefone muitas vezes facilita, mas hoje é um 0800 sobrecarregado. Então nós temos que enfrentar os desafios de gestão, como a quantidade de profissionais que nós temos, a quantidade de unidades que nós temos, nós vamos lutar por isso. Agora, eu não posso trabalhar com uma dificuldade de você acessar o sistema de agendamento de consulta. Então, nós estamos desenvolvendo agora um estudo nesse início de ano para poder implementar um mecanismo de agendamento de consulta e algo sensível à população idosa. Nós sabemos hoje tem muitas pessoas aí na melhor idade que conseguem acessar o WhatsApp, conversam com a família, participam de grupos de família, então tem algum conhecimento em relação a isso. Mas nós sabemos também, por outro lado, que muitos não têm. Muitos dependem dos seus filhos, dos seus amigos, para poder acessar os mecanismos digitais. Então seria simples aqui, até bonito o discurso, de falar, nós vamos tratar meios tecnológicos, vamos fazer um aplicativo de agendamento de consulta, vamos, não estou dizendo que não, é bom, ter um aplicativo ou um site específico, como muitos hospitais, especialmente os hospitais de São Paulo, disponibilizam para os seus usuários um sistema de agendamento. Mas e a população que não tem acesso a esse tipo de tecnologia? Precisamos ser sensíveis a isso, a característica da nossa cidade, e desenvolver um mecanismo que a gente consiga acelerar esse acesso, informatizar, trazer tecnologia, mas também criar um mecanismo para que o idoso possa acessar e fazer o seu agendamento de consulta. Secretário, eu sei que o senhor chegou, não tem... Hoje 15 dias. Salvo engano, acho que é o 10º dia útil hoje, né? Salvo engano. Mas eu sei que o senhor é uma pessoa muito competente, jovem. Eu tenho algumas ideias na minha cabeça e queria dizer se de repente há a possibilidade do senhor implementar ou se o senhor tem essa visão também. Nós temos aqui em Santos a primeira escola de surf do mundo. Inclusive, vou mandar um abraço especial para o meu amigo Picuruta e o Cisco-Arana. E temos também uma tradição muito grande no esporte. Poderia até citar algumas figuras, né? O saudoso Mono, o saudoso Negrelli, mas nós temos ainda o Geraldinho, que é professor de educação física, que é uma grande figura, e tantos outros atletas, para ficar em alguns nomes. E nós acabamos de falar a respeito de uma população significativa de idosos. Existe no seu planejamento, talvez uma força-tarefa, trazendo a expertise da escola de surf, de alguns desses atletas que contribuíram e pode contribuir mais ainda, e os nossos amigos da melhor idade, os idosos, para a gente tentar promover aí uma geração de saúde, uma geração que possam, com o suporte da Prefeitura de Santos, ter um destaque muito grande na questão de qualidade de vida e aí poder aproximar toda a população. Já pensou a gente receber o título de cidade número 1 em qualidade de vida? Eu ficaria muito contente como sendo santista, secretário. É uma grande ação, é um grande desafio. Nós precisamos trabalhar de uma maneira geral, universal, com a prática de atividade física. Aí a melhor idade, é claro que é importante, mas nós precisamos também avançar para toda a cidade, para ter esse rótulo
que você colocou aí para a nossa cidade, a gente precisa atingir a todos. Eu entendo que a Secretaria de Esportes faz um grande trabalho, até deixo aqui um abraço para o secretário Gelásio, que passou à frente da pasta e marcou sua gestão, e também o secretário Rogério Sampaio, que vai, uma figura conhecida aqui, um destes, né, como você colocou aí do hall de referências no esporte da cidade. Acho que o Rogério vem aí para contribuir muito com a sua cidade, né, com a nossa cidade. O Rogério certamente vai marcar também a gestão, mas nós precisamos trabalhar com a educação, trabalhar com a conscientização de todos, e o que eu busco aí aproximar, e nós vamos estabelecer, como eu falei, né, como uma meta agora para o início, é uma forma daquele cidadão que precisa especificamente desenvolver uma atividade física por uma recomendação médica. Olha, você não pode deixar de se movimentar, você não pode deixar de fazer um exercício, que essa pessoa tenha um trato direto com a Secretaria de Esportes. Não basta o médico recomendar, o médico encaminhar e depois não ter um tratamento diferenciado. Então a gente precisa sim ter essa sintonia. Quando a gente fala aqui Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, nós estamos falando da Prefeitura de Santos. Não existe a Prefeitura do Esporte ou a Prefeitura da Saúde. Existe a Prefeitura de Santos, ela tem um prefeito que foi reeleito pela população da cidade, e nós precisamos trabalhar em conjunto. E eu gostaria muito que nós tivéssemos aí como uma marca essa referência ampla que você colocou aí. Secretário, eu entrevistei na segunda-feira uma figura que o senhor conhece muito bem, que é o Pedro Gouveia, que assumiu aí a Secretaria de Habitação no Guarujá, que, por sinal, daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito Farid Madi. Hoje é o dia do padroeiro Santo Amaro, feriado na cidade do Guarujá. E quando eu fiz uma das perguntas para o Pedro Gouveia, eu falei: Pedro, você tem uma responsabilidade por ter sido prefeito, por ter uma ligação com o ministro Márcio França, e, lógico, um grande desafio que uma área carente na cidade do Guarujá, que é a habitação. E eu sei, secretário Fábio Lopes, da sua ligação também com o PSB e com essas figuras, entre elas o ministro Márcio França. O senhor acredita que toda essa sua questão partidária possa auxiliar no trabalho que o senhor está começando a desenvolver numa pasta tão importante, com um orçamento significativo, eu diria que o maior da gestão municipal aqui em Santos, com relação à saúde, e deixar a sua marca? Porque eu vejo que todos os secretários que passam, eles precisam dar respostas, em primeiro lugar, à população, e em segundo, para quem o indicou, que são os chefes do executivo. Isso é natural. Tarcísio escolheu os secretários dele, o Lula escolheu os ministros dele e o Rogério escolheu os secretários dele. Óbvio, dando certo, o bônus recai sobre o prefeito. Mas o senhor não pode deixar de lado esse seu trânsito com relação a figuras tanto no governo do Estado, através do deputado Caio França, como no governo federal, que é do Márcio França. Eles poderão aí auxiliar e tentar desatar alguns nós na área da saúde em Santos? Com certeza. Em primeiro lugar, mandar um abraço aí para o hoje secretário de Habitação, né, do Guarujá, o Pedro Gouveia, é um amigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pedro quando ele foi prefeito. Eu nasci em Santos, sempre morei em Santos, mas fui convidado pelo Pedro para ser secretário em São Vicente, para justamente implementar mecanismos de gestão. Fui convidado para ser secretário da secretaria que ele tinha sido secretário. Então, olha a responsabilidade. E para justamente dar uma cara diferente e trazer mecanismos de gestão, e ampliar a captação de recursos, e foi isso que a gente procurou fazer lá com bastante dedicação ao longo de 4 anos. Então, mandar um abraço aí para o Pedro. Eu tenho uma boa relação com o ministro Márcio França, Caio França é um amigo, e nós vamos, sem dúvida alguma, levar as demandas da cidade de Santos para eles, o que eu já fazia, independentemente de estar investido do cargo público, nós já fazíamos, mas nós vamos sim utilizar todo o conhecimento que eles têm, o Caio especificamente, em relação ao projeto fantástico que ele desenvolve na Assembleia Legislativa da Cannabis Medicinal. Tem um projeto aqui do então vereador Lipe Albino, aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito Rogério Santos. Então, hoje é uma lei em vigor no município, nós temos uma responsabilidade de implantar aqui na cidade, mas o Caio desenvolve um trabalho importante lá. E é um deputado estadual, o deputado tem a possibilidade de encaminhar emendas, e não será só o Caio procurado, eu já avisei que vou procurar todos os deputados na Assembleia Legislativa. Sim, e todos da bancada federal. No caso do PSB. Sim, pela relação. Claro que com ele fica mais fácil ali, vai pelo telefone.
mas nós vamos procurar todos os parlamentares no sentido de trazer recursos. E quanto ao ministro Márcio, nós vamos sim buscar, acho que é importante a agenda que o governo, que nós vamos programar aí para executar junto ao governo federal, que tem inúmeros setores, que nós vamos buscar e custeio para as ações de saúde de Santos. E o vice-presidente também, né? Exatamente, vice-presidente Geraldo Alckmin também, buscar apoio dele para poder trazer recursos federais para cá. Da mesma forma em relação ao governador Tarcísio, que é um governador parceiro da cidade, muito próximo do prefeito Rogério. Então nós vamos também, junto ao secretário Eleus, buscar aí ações para incrementar os projetos existentes na cidade e aquilo que tem de futuro para executar no nosso município. Perfeito, eu não tinha dúvida disso, mas eu gostaria de ouvir do secretário Fábio Lopes, e quem me conhece sabe que o meu intuito é justamente de esclarecer e de ter esse comprometimento, porque eu acredito muito no jornalismo, para desatar os nós e trazer discussões de projetos importantes. Às vezes eu já citei aqui, não é nada pessoal, mas é um registro. Nós ficamos praticamente, secretário, umas 3 décadas tendo aí governos do PSDB e de grandes figuras. Chegamos a ter, das 9 cidades, 7 prefeitos do PSDB. Opa, que legal, é mais fácil. E a gente não viu nenhum olhar engrandecedor para a nossa região, mesmo tendo uma ligação com o governo do Estado. Hoje é um outro cenário. A gente tem um governador que é do Republicanos, temos um prefeito que é do Republicanos, temos um secretário, né, que é o senhor, ligado ao PSB, com todo esse trânsito com os representantes em nível estadual e federal. Então, aonde que eu quis chegar na minha pergunta? Da importância de poder fazer história numa das pastas importantes, que é da área da saúde. Talvez uma parcela fale assim: mas eu não gosto de política. Escuta, tem política em casa, tem política no trabalho, tem política em todos os locais, que é a arte de poder fazer o melhor e deixar a sua marca. Eu vejo assim. Exatamente. O exemplo que você deu da região metropolitana Perfeito. é um exemplo perfeito para a área da saúde. Nós precisamos de união. Ninguém consegue custear os equipamentos de saúde, o Sistema Único de Saúde, sozinho. Nós precisamos que o governo federal faça a sua parte. Nós temos hoje um repasse importante do governo do estado para custeio do Hospital dos Estivadores. Nós vamos solicitar, como falei, ao governo do estado custeio para outras ações aqui na cidade, respeitando aí a competência de cada ente, aquilo que cabe à União, aquilo que cabe ao estado, aquilo que cabe ao município. Mas nós precisamos ter essa integração. Então, a postura do prefeito é de diálogo, a orientação do prefeito é que haja esse diálogo, essa relação republicana com todos os entes. É importante separar a política, como você falou, que existe na nossa casa, existe no clube de futebol, existe em todos os lugares. Nós precisamos separar. A gestão pública caminha nesse cenário. Mas nós precisamos separar da eleição. A eleição passou, e a eleição é que traz essas celeumas, a eleição é que traz essas mágoas, esses problemas, os dissabores em família. É isso que nós precisamos separar. A eleição ficou. Não se discute mais eleição municipal em Santos pelos próximos 4 anos. Agora é hora de governar. Nós temos essa pluralidade de partidos, nós temos um grupo à frente do governo federal, nós temos um grupo à frente do governo estadual. Santos vai dialogar com todos. Essa é a ordem do prefeito. Eu concordo. Que bom que o secretário Fábio Lopes tem essa visão, porque quando o senhor pratica esse comportamento democrático, ou seja, a maioria ganha, todos ganham, e é justamente isso que a gente sempre buscou. Nós temos aqui a primeira região metropolitana, que foi criada em 96, que é a nossa aqui da Baixada Santista, mas nós temos gargalos. Recentemente, foi no meio do ano passado, quando nós entrevistávamos o secretário de Saúde, Eleus Paiva, e ele declinou que ele não concorda com a central de regulação, ele é favorável da sua descentralização, mas antes, ele falou aqui na CBN, a gente precisa discutir como a gente pode descentralizar para não criar problemas, e sim facilitar quando a pessoa precisa de um leito hospitalar. E em cima dessa colocação do secretário, é óbvio que o Guilherme Álvaro é um hospital do Estado, mas recentemente, mais precisamente em dezembro, o secretário, o senhor ainda não era nem secretário de saúde, a diretora, a doutora Mônica Mazurana, ela fez um anúncio aí que iria haver uma realocação, né, da maternidade do Guilherme Álvaro, ou seja, porque, segundo explicações,
caiu muito a demanda e haveria, segundo ela, ampliação de outras especialidades, mas a UTI do Guilherme Álvaro ia sair. E isso acabou aí movimentando muitas pessoas, profissionais da área da saúde, ou seja, para que isso não ocorra. Volto a repetir, o Guilherme Álvaro é um hospital de Estado, mas está localizado em Santos. O senhor teve noção, tem informação desse fato? O senhor tentou fazer aí uma questão política, um meio de campo para evitar que seja fechada essa ala da maternidade do Guilherme Álvaro? Douglas, esse é um problema que nos preocupa, porque nós temos 7 maternidades em Santos, no município de Santos, então já é um número pequeno. Nós somos uma cidade polo da região, nós temos aqui pouco mais de 400 mil habitantes, mas nós vivemos numa região metropolitana com uma população elevada e que muitos fazem uso do sistema de saúde de Santos, seja ele público ou seja ele privado. Então, isso nos traz preocupação. Como você falou, não estava à frente da Secretaria de Saúde naquele momento, mas o prefeito Rogério tomou ciência, fez uma articulação com o governador, com o governo do estado, no sentido de rever esse posicionamento. E que se ele tiver que ser tomado, que seja tomado com critério técnico e que o governo ofereça outras soluções. Nós vamos discutir de forma responsável, tem uma reunião essa semana na DRS, nós vamos abordar esse assunto, porque não é impacto só para Santos, é para a região, para que a maternidade continue ali prestando seu atendimento e a gente avaliar se houve essa queda, por que houve essa queda, conseguir ajustar. Eu acho que quando você fala em medidas extremas, fechamento é uma medida extrema. Sempre que você fala em medida extrema, a gente tem que ter bastante cautela para poder defender, para poder avalizar isso. Então, acho que nesse momento é apurar melhor essa situação para poder manter, em específico, o atendimento para as pessoas. Secretário, quero agradecer sua participação aqui no Jornal da CBN. Foi uma primeira apresentação sua, de muitas que ocorrerão. O senhor vai encontrar, eu deixo sempre aberto para todas as correntes políticas, de todos os secretários de todas as cidades. Quando o senhor precisar, qualquer comunicado, qualquer informação, pode se utilizar desses microfones aqui da CBN, e eu espero que o senhor faça uma boa gestão. O senhor tendo êxito, os santistas e os turistas também terão êxito, e eu sei que essa é a sua principal finalidade. Douglas, agradecer a você a oportunidade, o convite, aos ouvintes da Rádio CBN, ressaltar aqui nesse papel fundamental que a imprensa tem na divulgação das ações da saúde, em especial das ações preventivas. Eu quero reforçar aqui que a Baixada Santista tem absoluta condição de receber turistas de forma segura. Não existe nenhum problema na área de saúde que faça com que o turista deixe de visitar a nossa cidade. Reforço o convite para que venham, para que participem, conheçam a nossa cidade, o centro histórico, as praias, que conheçam um pouco mais da querida cidade de Santos. Esse é o secretário Fábio Lopes, santista, secretário de Saúde, conversando com os amigos aqui da CBN Santos.